Olá meus amigos, sexto dia de data FIFA e o terceiro dia com jogos de seleções, hoje sem as eliminatórias da América do Sul, somente com a Nations League e também jogos da Série B, além de Alemanha e Hungria e obviamente a Holanda, que não fez um papel tão ruim assim na Euro, que enfrenta a Bósnia. Nós temos Santos fora de casa contra o Brusque, Ituano Mirassol e Avaí Sport. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse sábado, dia 7 de setembro. Feriado, né? Bom, vamos começar nesse feriado falando sobre Nations League. Antes eu vou pedir para você, como sempre, o seu like no vídeo. Se você não é inscrito nesse canal também, fica um grande convite para você se inscrever. Vai ser um prazeraço ou um prazerzaço ter você aqui comigo, beleza? Pra gente fazer esse planejamento todos os dias. Bom, vamos começar falando sobre Série A da Nations. Eu tenho deixado um pouco de lado Série C, Série B, Série D, principalmente porque hoje tem Série D e as equipes da Série D, Moldávia e Malta, com todo respeito, né? Aí na Série C tem Macedônia e Ilhas Faroé, Armênia e Letônia. Sinceramente, eu prefiro focar aqui nos jogos da Série A. Deixa esses jogos como complemento, tá? Já vou até marcar aqui, complemento, complemento, complemento. Fechou? Aí a gente foca nos jogos principais. Vamos falar da Alemanha com a Hungria primeiro. Vou pegar aqui um pouquinho da Alemanha, que é uma seleção que obviamente sediou a Euro que aconteceu agora, né? E que teve um desempenho, vamos dizer assim, até acima do esperado, porque era um time que estava em desenvolvimento, né? Durante boa parte do... Eu não vou chamar de pré-Euro, porque a Alemanha, como sede, ela não disputou as eliminatórias, ela já estava automaticamente classificada. Mas nos amistosos que ela acabou fazendo, a Alemanha se decepcionou muito. Aliás, a torcida da Alemanha se decepcionou muito com o Hans Flick na frente da seleção. E aí houve uma troca, né, do Hans Flick pelo Nagelsmann. E o Nagelsmann começou, obviamente, a aproveitar, renovar, rejuvenescer um pouco a seleção. Trouxe bastante jogador do Stuttgart, por exemplo. Trouxe uma galera mais nova. E assim, de última hora também, Toni Kroos falou que queria participar e do nada, pum, a seleção veio para a Euro com uma expectativa um pouco maior e a Alemanha deu bastante alegria para a gente na Euro em relação ao trabalho. Eu particularmente tive bons lucros e grandes lucros em cima da Alemanha, principalmente na estreia contra a Escócia. Foi um jogo até relativamente fácil de trabalhar. A Alemanha dominou a Escócia aqui de cabo a rabo, como a gente consegue ver por aqui, Foi um jogo muito tranquilo de se trabalhar, né? Depois a Alemanha venceu a Hungria por 2-0, empatou com a Suíça e venceu a Dinamarca nas oitavas de final. Acabou caindo para a Espanha, né? Um gol no finalzinho do segundo tempo da prorrogação, o gol do Merino, que acho que foi pro Arsenal agora, e acabou ficando com aquele gostinho de que poderia apresentar um pouco mais, né? Claro, perdeu para campeã, a Espanha depois foi ganhar o título, mas ficou aquela sensação de que a Alemanha deu uma boa resposta para o seu torcedor, conseguiu, vamos dizer assim, apresentar um bom futebol mesmo com pouco tempo de trabalho, né, do Nagelsmann. Teve também a aposentadoria de vez agora do Toni Kroos, né, também se aposentando da seleção antes do Real Madrid, e aliás, depois do Real Madrid, né? Teve a disputa da Champions, que eles foram campeões, e depois ele foi para a Euro. Então, foi uma seleção que saiu da Euro, para mim, tá no alto. Poderia ter chegado muito melhor se tivesse tido um trabalho de mais longevidade com o Nagelsmann, mas acabou apostando antes no Hans Flick, que não deu muito certo. Então, para mim, a Alemanha sai com um saldo positivo da Euro e acabou sendo eliminada pelo favorito, né? O confronto de hoje traz uma Alemanha contra uma Hungria e eles se enfrentaram agora recentemente na Euro. A Hungria praticamente não tocou na bola. Óbvio que aqui tinha a questão de planejamento na Hungria para tentar se classificar, né? A Hungria tentou fazer um jogo um pouco mais defensivo, tentou empatar para depois vencer a Escócia no final, acabou vencendo, mas ainda assim faltou um pouco da Hungria por aqui. E a Hungria acabou tomando um comportamento muito defensivo e a Alemanha tomou conta do jogo. Então, essa cotação aqui, que foi na Euro, que é basicamente a cotação que a gente tem hoje na Nations, ela não necessariamente significa que a Alemanha vai conseguir replicar, ou, na verdade, não significa que a Hungria vai replicar o que fez na Euro. Eu não acho que a Hungria vem para esse jogo aqui contra a Alemanha só para tentar se defender, né? Claro, na Nations você tem os confrontos ida e volta, né? Esse confronto ainda vai acontecer na casa da Hungria. E a Hungria pode pensar assim, tentar empatar fora de casa. Mas não é aquela tensão de uma Eurocopa, onde a Hungria jogava contra o time que cedia, né? Que sediava, um time muito forte, onde ela acabou ficando acanhada, uma Alemanha que tinha vindo de uma goleada, uma sapecada para cima da Escócia.
Então, eu acho que a Hungria pode tentar ser um pouco mais agressiva nos contra-ataques, mas eu não discordo dessa cotação da Alemanha. Já falando da Hungria, já que a gente já está por aqui, vamos então complementar falando da Hungria. A Hungria acabou ficando na Euro na terceira colocação, também no grupo da Alemanha, com 2 derrotas e 1 vitória. Essa vitória foi no finalzinho, no jogo contra a Escócia, né? A Escócia fez de tudo para marcar o gol, não conseguiu e acabou tomando no final. A Hungria, nas eliminatórias da Euro, deixa eu voltar para cá para a gente ver. Ela ficou num grupo com a Sérvia, foi líder do seu grupo, Sérvia, Montenegro, Lituânia e Bulgária. Sinceramente, num grupo onde a Sérvia talvez fosse realmente o grande confronto, né? Porque apesar de ter tido que fazer gols aqui nos minutos finais, teve um jogo onde o Szoboszlai foi um herói aqui, lançando bola para a área no último minuto, garantindo classificação. Ainda assim, a Hungria acabou passando com determinada facilidade. Né? Teve alguns percalços, mas não perdeu nenhum jogo, foi líder do grupo, bateu na Sérvia várias vezes, então acabou saindo muito bem. Mas na Euro, num grupo onde ela de fato pegou um grupo safado, como eu gosto de falar, né? Um grupo difícil, ela não teve um aproveitamento tão bom. Uma pena ter caído num grupo tão forte, né? Foi líder do grupo, acabou ficando lá no grupo A, fez o que se esperava dela, que era vencer a Escócia, mas acabou se surpreendendo com a Suíça é um time chato e não conseguiu se classificar. Para mim, então, a dúvida nesse jogo é o comportamento da Hungria. Sobre a Alemanha, eu acredito que mesmo com a saída do Toni Kroos, o Nagelsmann vai tentar fazer com que o time chegue o melhor possível na Copa do Mundo de 2026. Isso significa que a continuidade do trabalho, as convocações devem se manter, a maioria delas, né? Não acho que vai ter tanta mudança assim. Eu acredito que a Alemanha vai tentar fazer o que fez no jogo da Euro. Resta saber se a Hungria vai se comportar da mesma maneira. Tá? É claro que tem o jogo da volta, a Hungria pode pensar assim em empatar, não é eliminatória aqui, tá? É fase de grupos, mas a Hungria também vai jogar em casa. Porém, é importante entender o comportamento do time da Hungria. Uma Alemanha que consegue ter um domínio maior do jogo, com mais posse de bola, uma Hungria que não consegue sair para contra-atacar, é uma Alemanha muito mais próxima do gol e, obviamente, esse back favorito aqui pode ser interessante. Agora, uma Alemanha que não esteja encaixado na marcação-pressão, que não está conseguindo neutralizar os contra-ataques da Hungria, já é uma situação mais perigosa. Não tô vendo nesse jogo, a não ser que a gente tenha aqui uma Hungria perdendo o jogo e indo para cima, não tô vendo um potencial tão grande para gols. A Hungria não é um time frágil defensivamente, ela sabe se defender, não é cintura dura igual a Sérvia, falando da Sérvia porque esteve no grupo da Hungria nas eliminatórias. E eu não consigo enxergar um motivo para a Hungria se expor demais nesse jogo. Provavelmente joga de uma maneira defensiva para contra-atacar. Agora, qual que é o potencial? O potencial seria a Hungria sair na frente e buscar contra-ataque. É um cenário mais difícil porque vai estar fora de casa, então talvez escolha recuar, se resguardar. Uma Alemanha saindo cedo na frente do placar, forçando a Hungria a vir para cima, e aí sim, talvez com 2-0 no placar, como aconteceu aqui, ó, se a Hungria sair muito pro jogo, pode ser interessante buscar mais um gol. Mas eu não venho para esse jogo com o intuito de buscar gols, tá? Não nesse cenário de over. Eu prefiro pensar mais no cenário de match odds de resultado final. Se você é um punter, essa cotação da Alemanha é baixa. O favorito, ele pode se complicar aqui por conta de um bom jogo defensivo do adversário ou talvez por conta de bons contra-ataques. Dá para você tentar buscar ou uma cotação mais elevada ou ter um comportamento mais agressivo com o handicap asiático. Fica a seu critério, tá? Assim como a Alemanha venceu a Hungria por 2-0, na Euro, a Alemanha pode vencer de novo por 2 gols de diferença, o handicap menos 1,25 não seria ruim. Porém, é o primeiro jogo da Alemanha pós-Euro. Vamos ver se a Alemanha vai conseguir manter aquela mesma pegada para chegar bem na Copa do Mundo. Tá? Holanda e Bósnia, aqui temos um mais favorito ainda, né? A Holanda não fez uma Euro ruim, pelo contrário, a Holanda ficou aqui na terceira colocação no grupo com Áustria, França e Polônia. Poderia ter sido melhor, mas a Áustria estava no veneno nessa Euro e mesmo assim a Holanda se classificou, venceu a Polônia de virada, empatou com a França, bom resultado, escolheu jogar de maneira mais reativa, perdeu para a Áustria num jogo pirotécnico, muito maluco, venceu a Romênia nas oitavas de final, passou pela Turquia nas quartas de final, porém ficou contra a Inglaterra nas semifinais. Então a Holanda também sai da Euro em alta, assim como a Alemanha saiu para campeã, a Holanda também sai em alta dessa Eurocopa, saindo na semifinal para a seleção da Inglaterra, que acabou perdendo a final depois para a Espanha. Então, para mim, foi sim uma Euro muito boa.
A Bósnia, meus amigos, a Bósnia nem sequer participou da Euro, né? A Bósnia participou das eliminatórias da Euro, ficando aqui na 5ª colocação, com Islândia, Luxemburgo, Liechtenstein, Eslováquia e Portugal. Não era um grupo assim tão ruim. A Bósnia venceu 3 de 10 partidas, tomou 20 gols em 10 jogos. Então, sinceramente, assim, uma vitória da Bósnia na casa da Holanda contra a Holanda seria uma situação bem difícil de imaginar. É impossível? Não é. Futebol é isso daí. A gente sabe como as coisas podem acontecer, né? Como a gente diz o ditado, futebol, né? É jogado, jogo é jogado, lambaria é pescado. Mas é muito difícil de imaginar. Por isso as linhas de handicaps aqui ficam mais atrativas. A Holanda vencer por 2 gols de diferença, por 3 gols de diferença, fica a seu critério. A Holanda tem uma força aérea muito grande, bem preparada para enfrentar times fechados como provavelmente será a Bósnia, né? Então, se a gente pegar a Nations do ano passado, a Bósnia acabou ficando no primeiro lugar do seu grupo da Liga B e passou de divisão. Ela subiu para a Série A. O que acontece? Ela deixa de enfrentar Finlândia, Montenegro, Romênia e passa a enfrentar Alemanha, Hungria, Holanda. E aí, meus amigos, ó, para bom entendedor, meia palavra basta, né? Assim como a Turquia, quando caiu de divisão para a Liga C, teve que enfrentar seleções fraquíssimas e ela deitava o cabelo, a Bósnia ir para a Série A da Nations botar um lutador inexperiente dentro de um ringue com profissionais de UFC. A porrada vai cantar. Então aqui eu acho que essa cotação da Holanda ela tá correta. A partir do momento que a Holanda descobrir que a Bósnia não está se defendendo tão bem no jogo aéreo, a Holanda vai tentar por ali, além das finalizações fora da área. E se a Bósnia quiser se assanhar para o contra-ataque, a situação pode ficar ainda pior. E aí a Bósnia, tentando fazer um jogo mais ofensivo, ela vai acabar dando espaço para a Holanda. Então, para mim, eu não estou vendo tantos outros caminhos aqui, a não ser um back favorito no trade. Se você é um punter, não te aconselho essa cotação de 1,18. Tenta buscar um cenário mais agressivo. Menos 1,25, menos 2,25 pode ser interessante. Tá? Até ambas marcam não, que a Holanda é bem defensivamente. Claro, pode rolar uma finalização ali da casa do Inácio, ou então um contra-ataque maluco, um gol espírita da bunda, pode, mas é difícil. A Bósnia realmente agora, na Nations, ela subiu para um lugar onde ela não devia estar, né? Esse sistema da Nations é legal até, mas quando um time mais fraco sobe, ele vai acabar tendo problema. Pode ser que eu queime a língua aqui, mas é muito difícil a Holanda não vencer esse jogo. Ela pode martelar o jogo inteiro e ficar no 0-0. Agora, perder seria uma vergonha muito grande para uma seleção que chegou numa semifinal de Euro, perder para a Bósnia, que nem da Euro participou. Eu vou deixar, como eu falei, esses jogos da Nations complementares para, de fato, a parte complementar. Vamos falar sobre Série B do Campeonato Brasileiro. O Brusque, que tem uma boa força dentro de casa, enfrenta o Santos, que se complicou de novo em casa. O Santos se complicou contra o Sport, contra o Avaí, contra o Amazonas e contra a Ponte Preta. Tudo com odd baixinha. Então você já entendeu qual que é o caminho, né? Tomar cuidado. E agora, de novo, é favorito contra o Brusque. Qual que é o problema aqui, meus amigos? O Brusque, aqui eu estou utilizando o PDF de apoio. Se você não tem acesso ao PDF de apoio, abre a descrição aí, ou então clique em Seja Membro, se torna membro, ajuda o canal, apoia meu conteúdo e tem acesso todos os dias ao PDF de apoio de mais de 150 competições. Bateu o olho e você já consegue perceber que o Santos não vem mal fora de casa, é verdade, mas o Brusque é chato em casa. 4 vitórias em casa, só, porém, o Brusque só sofreu 4 gols. Só sofreu 4 gols dentro de casa. Ah, mas é difícil marcar gol também? Sim, é um time que tem dificuldade, claro, mas é um time que só sofreu 4 gols. O Brusque, ele tá na 17ª colocação, né? Já tá dentro da zona de rebaixamento, mas ele conseguiria, se continuar desse jeito, brigando para permanecer, porque em casa ele não sofre tanto gol assim. Então ele vai tentando pontuar. Empata, vence, empata, vence, né? Então é um time que vai conseguindo as suas pontuações. O Santos marca o dobro, mais que o dobro de gols do que o Brusque fora, porém sofre também mais do que quase 3 vezes mais gols do que a equipe do Brusque. O Santos vem invicto a 6 jogos fora e o Brusque nas últimas 8 partidas em casa só perdeu uma. Tá? Por isso, eu tomaria bastante cuidado ao abraçar o Santos aqui a qualquer cotação. Para mim, é um favorito que pode se complicar, porque o Brusque tem uma boa defesa. Não estou dizendo aqui que o Santos não vai vencer. Quando eu coloco que o favorito pode se complicar, significa que eu estou dando mérito para o adversário. Porque dessa vez, por mais que o Brusque, no geral, não seja um bom time, fora de casa seja um time muito ruim, em casa é difícil vencê-lo, tá? Então o Santos vai ter que fazer um pouquinho mais de força aqui, se quiser vencer, e você pode tentar buscar uma odd um pouco mais alta. Não aceitaria essa odd de 1,80 de um time que não venceu a Ponte a 1,50, não venceu o Amazonas a 1,45. Eu tomaria um pouco de cuidado. Ituano e Mirassol.
Temos um Mirassol que dentro de casa é muito forte. Mirassol em casa é o segundo melhor mandante, só que fora de casa o Mirassol venceu apenas 3 e vai enfrentar um Ituano que nesse momento começa a melhorar. Se a gente pegar o Ituano em casa, o Ituano vem de 6 jogos sem derrota e venceu as 2 seguidas, as 2 últimas, né? Não é um time que sai poucas vezes na frente, saiu até mais vezes do que o Mirassol. É um time que marcou mais vezes em casa do que o Mirassol, só que tomou um pouquinho mais de gol também. E o Mirassol também vem numa boa fase fora, apesar de ser um visitante, pelo menos no início era um visitante bem fraco, agora já começou a melhorar. E a tabela, né, como eu falo sempre, o visitante, tanto na Série A quanto na Série B, é nivelado por baixo, né? O time só tem 3 vitórias, já é o 5º melhor visitante, mas tudo bem. Por mais que o Mirassol ainda tenha melhorado, o Ituano também está numa boa fase, tá bom? O Ituano precisa de menos finalizações no alvo para marcar um gol. Venceu até mais e marcou mais gols no primeiro tempo, apesar de também ter sofrido mais. E no segundo tempo, marcou mais gols e sofreu menos. Então, esse favoritismo do Mirassol, ele está muito mais direcionado à posição do Mirassol na tabela geral do que o desempenho do Mirassol fora. Eu não duvido aqui também que o Mirassol possa se complicar com essa cotação baixa e eu não duvido de um ambas marcam, tá? Não duvido mesmo de um ambas marcam. Nos últimos jogos do Mirassol fora de casa, ele marcou contra o Ceará, ele marcou contra a Chapecoense, ele marcou contra o Curitiba e ele marcou contra a Ponte. No último jogo do Ituano em casa, marcou contra o Goiás, contra a Chape e não marcou contra o Vila Nova e contra o América. Dado as defesas mais frágeis, principalmente do Ituano, não duvido. Esse over 1,5 também com uma cotação acima de 2 me agrada, tá? Avaí Sport, o Avaí vem crescendo na competição. Nos últimos 5 jogos venceu 4 e perdeu apenas 1. Já assumiu aqui a 5ª colocação, já ultrapassou o Sport na tabela. O Sport, nos últimos jogos, apesar de ter vencido aqui o Ituano em casa, vinha de 3 derrotas consecutivas. E o mercado tem esse jogo como um jogo parelho, né? Então a gente não tem aqui um favoritismo. Como não tem um favoritismo, para mim é um jogo para correção de preço. O que a gente pode tirar de aproveitamento aqui no PDF de apoio? Ó, o Avaí vem de 2 vitórias consecutivas, perdeu 2 partidas apenas nas últimas 8. O Sport perdeu 3. O Sport vem de 2 derrotas. O Sport tem um ataque pior e uma defesa pior. O Avaí ganha nesse quesito. O Sport precisa de mais finalizações no alvo para marcar um gol do que o Avaí. Avaí de novo ganhando nesse quesito. Primeiro tempo do Avaí tem menos gols sofridos, porém é muito parelho. No segundo tempo, de novo, situação muito parelha. Tanto o Avaí quanto o Sport marcam muito de cabeça, mas apenas 50% dos jogos do Avaí em casa e 55% dos jogos do Sport fora, a gente teve o over 1,5. Então, não seria um caminho que eu buscaria com uma cotação baixa. Já que está acontecendo poucas vezes, no mínimo uma cotação a 2 aqui para pensar no over 1,5. Tá? De novo, somente em 50%. 2,5 então nem se fala. Poucas vezes aconteceu. Pode acontecer nesse jogo? Pode. Mas para valer o risco, você tem que buscar uma cotação mais elevada, tá? Dos outros jogos, como eu falei, você pode complementar com os jogos da Série C e da Série D da Nations. Tem aqui a 4ª divisão, a terceira ou 4ª? Acho que é a 3ª divisão da Premier League. Tem Taça de Portugal, tem alguns amistosos aqui com Estados Unidos e Canadá, México e Nova Zelândia, mas sinceramente não vou mexer muito com isso. Esse jogo aqui das 8ª de final da Copa da Argentina pode ser interessante. É um jogo único, se empatar não tem prorrogação, vai direto para as penais. Jogo parelho. Dá para colocar como parelho em vez de jogo complementar, né? Deve ter alguma liquidez. O Tajeres que foi eliminado da Libertadores pelo River Plate e o Boca Juniors que foi eliminado da Sul-Americana pelo Cruzeiro. É isso. Vou ficando por aqui. O espaço está aberto aí para vocês. O link do Radar Esportivo com essa listagem do dia está aqui embaixo. O link do meu curso para você aprender mais sobre trade está aqui embaixo. O link para você se tornar membro do canal também. O link para você se registrar na Betfair, a maior bolsa esportiva do mundo. E agora, finalmente, né? Já chancelou que vai ficar no Brasil, pela nossa alegria. Também tem bônus especial para você que vai entrar no exchange da Betfair. E a gente se vê amanhã. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.